E aí, pessoal, como é que vocês estão? Então, queria começar o vídeo agradecendo todo mundo que tem engajado aí no canal, todo mundo que tem curtido o meu conteúdo, fico muito feliz. Espero continuar agradando aí todo mundo que gostou do conteúdo até agora. E vamos lá, vocês me fortalecem bastante, gente. Tamo junto. Valeu. Vambora então. Bom, hoje vou falar aqui de um teclado custo-benefício, um dos teclados mais custo-benefício do AliExpress, na minha opinião. Um teclado que está numa faixa de preço absurdamente competitiva. Eu acho dificilmente vai ter um teclado com um preço tão competitivo quanto esse. Fica até o final do vídeo então para você descobrir se esse teclado realmente vale a pena. Vamos lá então. Bom, vamos começar a falar do teclado então, que é o Zhou Lang K68. Eu nunca tinha ouvido falar dessa marca, mas definitivamente é um teclado que tem a proposta de ser um custo-benefício. Hoje ele se encontra inclusive numa faixa de preço muito competitiva. Vou falar mais do preço dele lá para o final do vídeo. Vamos começar a falar da construção dele então, que na minha opinião é uma construção aceitável, não é a melhor construção de teclado que eu já testei, é claro. É um teclado numa faixa de preço bem competitiva, uma faixa de preço bem baixa comparado com os teclados que a gente tem hoje no mercado. Então não dá para esperar que a construção seja a construção mais incrível do mundo, mas é uma construção de verdade muito aceitável, né? Por que eu estou falando isso? A gente já tem teclas em plástico PBT, que é um plástico um pouco superior ao plástico ABS, que ele acaba sujando mais fácil, ele acaba perdendo a cor, ficando meio brilhoso mais fácil do que o PBT. Então isso é uma coisa que é surpreendente até ter nesse teclado, pela faixa de preço que ele se encontra. Então é bem interessante. Bom, vamos falar então da case do teclado, que ela tem um plástico, na minha opinião, bem aceitável. É um plástico bem legal, não é um plástico ruim, não tem rebarba, não é um plástico especial, mas também não tem defeito nenhum assim que eu consegui encontrar. Tem os pés de borracha, o que é bem legal, porém não tem o ajuste de altura, o que peca um pouco na minha opinião, mas a altura ela já é inclinado, então ele já tem uma altura relativamente ergonômica, então apesar de não ter o pé ajustável, ele já tem uma altura legal, ele não fica plano na mesa, o que é excelente, né? Vamos falar então de outras partes, né? A parte mais importante do teclado, na minha opinião, que é o switch. Vamos falar do switch então, que aqui a gente vai ter um switch Red, mas de uma marca que é um pouco controversa, que é a Jixian. Não sei como é que pronuncia exatamente, mas vou colocar escrito aí para vocês verem. Mas eu nunca tinha ouvido falar dessa marca também, mas pelo que eu pesquisei, não tem uma aceitação muito boa no mercado. Então é uma marca que tem a aceitação como a do Outemo. Então o pessoal reclama bastante dessa marca, mas pelos testes que eu fiz, por enquanto o teclado não apresenta, o switch não apresenta double click, né? Então acho que por enquanto o Switch está entregando, né? Mas claro que a experiência dele não é uma experiência de um Switch muito bom, como um Switch Gateron, que é o que está presente, por exemplo, no meu teclado Skylung GK75. Então não é, né, um Switch top de linha, mas é claro que é um teclado muito mais barato, um teclado que está por menos da metade do preço do Skylung. Então lógico que a gente vai ter algumas coisas que vão ser mais baratas, hein? E isso com certeza se reflete no Switch, que é uma das peças que acaba careando mais o teclado, acredito eu. Então, claro que o Switch ia ser um pouco inferior, mas pelo que eu testei o Switch, tem uma qualidade bem aceitável. Vou até colocar um trecho de um áudio para vocês terem uma noção da sonoridade desse Switch, mas na minha opinião é bem aceitável.
eu gostei da sensação tátil do teclado, né? Ele é um switch red, então é um switch linear. Eu gostei da sensação do teclado, gostei da sensação do switch, mas é claro que assim, quando eu testo esse switch, testo o switch red Gateron, principalmente esse que é o switch Gateron red ótico, eu percebo uma diferença muito grande. Esse switch da Gixxan é um switch um pouco mais, claro que é um switch mais barato, um switch inferior, mas isso é algo que pode ser modificado no teclado, o que traz uma coisa muito interessante desse teclado, que ele é hot swappable, apesar de ser um teclado bem custo-benefício, ele é um teclado que traz a opção de você trocar o switch, o que é fundamental na minha opinião, principalmente porque ele traz um switch bem mais em conta. Então, se você pretende, por exemplo, pegar um teclado barato, né, que tem umas características que você gosta, e depois customizar o teclado ao seu agrado, esse teclado, na minha opinião, vale bastante a pena. Porque ele é um teclado, então, como eu já falei, ele tem uma construção interessante, ele tem teclas em PBT, ele é um teclado sem fio, o que é absurdo para essa faixa de preço, é excelente isso. Então você pega um teclado que já tem essas características que são muito legais, e aí você faz um upgrade nele, que é o que eu pretendo fazer, coloca switches melhores e o teclado acaba ficando um teclado excelente, que você acaba até confundindo com um teclado topo de linha, dependendo de como ele ficar. Uma coisa que eu esqueci de falar sobre as keycaps, apesar delas serem em plástico PBT, elas têm um pouco de rebarba, a pintura delas não é perfeita, né, mas é um teclado, como eu já falei, um teclado muito barato, então não dá para se esperar algo perfeito, mas não é nada notável assim enquanto você olha o teclado por cima. Esses detalhes são apenas embaixo das teclas, que você acaba nem vendo, então no final não muda nada, são detalhes assim insignificantes na minha opinião. Outro detalhe interessante é que, apesar do teclado ser um teclado bem barato, os switches eles não são duros de serem removidos, né, que é uma coisa que é bem comum, por exemplo, nos teclados Redragon, né, que são teclados um pouco mais baratos. Quando você vai remover o switch, mesmo o teclado sendo hot swappable, o teclado acaba tendo uma rigidez, o switch acaba tendo uma rigidez muito grande na hora de você remover. E eu não achei isso aqui, eu achei que até que é tranquilo de remover o switch, não achei muito difícil, o que é excelente, porque daí na hora que você vai trocar, você não precisa ficar tendo todo aquele transtorno, né? Futuramente eu vou fazer um upgrade nele, né? Assim que chegar os switches que eu comprei lá no Ali, os switches da Aco, eu vou colocar aqui nesse teclado para testar e vamos ver como é que vai ficar, né? Eu espero que tenha uma melhora grande. Outra coisa que é importante falar é que esse teclado ele não vem com luzes de LED de iluminação, então luz nenhuma, né? Muito menos RGB. Então isso é bem complicado, né? Para quem gosta de luzes, né? Que é uma coisa que está bem na moda hoje, isso pode não ser do agrado de grande parte dos consumidores, mas na minha opinião isso não interfere em nada, porque eu particularmente não gosto de luz de LED, né? Quando eu estou usando o teclado, normalmente eu deixo tudo desligado, eu não gosto de luzes quando eu estou utilizando, mas para quem gosta isso pode ser um ponto bem negativo. E aí, para finalizar a parte de construção mesmo do teclado, faltou falar da questão de conexões, né? O teclado ele tem a conexão 2.4 GHz, né? Para você usar ele no modo wireless com adaptador, que inclusive é um adaptador que tem tanto USB-A normal quanto USB tipo C, o que é bem legal. Então você pode conectar ele tanto no seu computador pelo tipo A ou tipo C, quanto em outros dispositivos que só tenham entrada tipo C, por exemplo no celular, em tablets, enfim. E aí ele também vem com conexão Bluetooth, o que é excelente também, na minha opinião. O teclado, além de ter ser sem fio, ele te dá duas opções de conexão, o que é muito massa para um teclado tão barato quanto esse. Isso é muito surpreendente, na minha opinião. Só que aí outro detalhe importante para falar desse teclado, que na minha opinião é um ponto negativo, é que ele não tem bateria, ele é a pilha, o que é um pouco complicado, mas né, como é um teclado, não é algo que interfere muito a questão do peso, então até que é menos mal. Se você adquire uma pilha recarregável, no final acaba que não é tão ruim. Mas claro que tem um problema, né? Quando você tem um teclado a bateria, você conecta o cabo e continua usando ele normalmente. Agora, se você tem um teclado a pilha, você vai ter que ficar um período sem usar ele enquanto carrega a pilha. Então, isso na minha opinião é um defeito aí do teclado,
mas que, pra ser bem sincero, pelo preço dele, eu acho que é um defeito que dá pra relevar numa boa. Eu acho que ele ser a pilha não é um defeito tão grande, principalmente para um teclado tão barato quanto esse. Bom, mas e aí, esse teclado realmente vale a pena, né? É um teclado barato e ruim ou é um teclado barato e que realmente compensa, um teclado barato e bom? Bom, na minha opinião, esse teclado, ele pode valer a pena sim. Eu acho que é um teclado que pode valer a pena. Qual que é a faixa de preço que ele se encontra, né, no caso? Ele se encontra hoje na faixa dos R$140 no AliExpress, que é um preço ridículo para um teclado, é um preço muito bom. O menor preço que você encontra num teclado hoje, principalmente no Brasil, um teclado gamer, lógico, com switches mecânicos e tudo mais, é na faixa dos R$200. E um teclado normalmente com fio, né? No AliExpress até tem outras opções de teclado sem fio, na faixa dos 200 e alguma coisa, R$220, mas teclado sem fio, que tem a conexão wireless e Bluetooth, com teclas mecânicas, switches vermelhos, na faixa dos R$140, eu acho que dificilmente você vai encontrar um que tenha uma qualidade aceitável que nem essa, com teclas PBT inclusive. Eu acho que é um teclado que pode valer a pena sim, mas é claro que o switch não é o melhor switch do mundo. Eu acho que seria legal pegar um teclado desse e já comprar uns switches para trocar caso você seja mais exigente, né? Caso você queira switches melhores, né? Switches com uma qualidade superior, eu acho que compensa comprar o teclado e já comprar alguns switches, por exemplo, o Gateron, que você vai encontrar numa faixa de preço bem aceitável, na faixa dos R$60, e aí vai acabar chegando na faixa dos R$200 total o teclado, que aí pode ser que não compense, né? Pode ser que tenha opções que seja de sua preferência na faixa dos R$200, mas acredito que seja uma opção interessante sim, porque você pode comprar ele por R$140, ver se realmente os switches não atendem, né, o que você espera, os switches dele não sejam bons o suficiente para o que você estava querendo, e aí sim, se precisar, se achar melhor, pode fazer a customização, pode fazer o upgrade no teclado. Mas eu acho que para a grande maioria dos usuários esse switch vai ser o suficiente, né? Não achei o switch ruim para jogar, não achei o switch ruim para usar no dia a dia. Eu achei o switch até confortável, não achei definitivamente o switch ruim. Eu achei semelhante ao switch Zoltemo, que na minha opinião não são switches ruins, tá? Tem o problema da duração nos switches Zoltemos, que eu não sei se tem esse mesmo problema aqui, mas em questão de qualidade, em questão de sensação tátil, de usar no dia a dia, não são switches ruins, não são os melhores switches, mas definitivamente não são ruins, não tem uma experiência ruim. Então eu acho que vale a pena testar, vale a pena experimentar para ver se é do agrado ou não. Mas enfim, eu acho que é isso do teclado, eu acho que falei tudo que eu pensava sobre esse teclado, coloquei todos os pontos positivos e negativos dele. Aí cabe a vocês avaliarem se realmente vale a pena ou não. Mas no geral eu gostei da experiência do teclado, eu tava com um teclado bem mais caro, né, bem mais superior, com uma proposta bem diferente, que é o Skylum GK75. Mas apesar disso, não achei ruim de usar esse teclado, apesar de estar com um teclado inclusive bem melhor. Não achei a experiência desse teclado aqui ruim, inclusive eu vou usar ele, porque é um teclado sem fio, quebra um galho muito grande, né, para eu utilizar o computador na TV numa distância maior, quebra um galho muito grande. Eu tava querendo já um teclado sem fio, então eu vou acabar usando ele no meu dia a dia, com certeza, e não acho ele um teclado muito inferior aos teclados que a gente tem no mercado. Eu acho que é um teclado que realmente pode valer a pena, principalmente numa faixa de preço tão boa quanto essa, R$140. É loucura, é um preço muito bom para um teclado mecânico sem fio que dá para jogar, dá para você se divertir. Eu acho que vale a pena sim. Vou deixar o link aí inclusive na descrição caso alguém tenha interesse de comprar esse teclado para testar, enfim. E agradeço mais uma vez todo mundo que tem acompanhado o canal, todo mundo que tem assistido, dado uma força aí para mim. Tamo junto, valeu, falou e até a próxima.